Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver, transmitindo muita paz, muita serenidade, muita harmonia interior, para que possamos com serenidade, com harmonia, assimilarmos o bate-papo da noite de hoje. É um bate-papo bem democrático. Eu falo e vocês ouvem. Muito democrático, né? Mas vamos tentar refletir um pouquinho sobre a lição da noite de hoje. Ela é baseada na questão do Livro dos Espíritos, 919, que acho que todo mundo que já estudou um pouquinho da doutrina espírita, pelo menos já deu uma folheada no Livro dos Espíritos e já leu essa questão. Então, hoje em dia a gente fala muito em autoconhecimento. Virou, assim, uma palavra moderna. Na realidade, o autoconhecimento é conhecer a ti mesmo. Conhece-se a ti mesmo. Então, é a mesma coisa quando fala autoconhecimento e nos conhecer. Até parece meio brincadeira, né? A gente fala assim, poxa, você acha que eu não me conheço? Não nos conhecemos. Nós temos uma ilusão tão grande a respeito de nós mesmos, e vou falar, não é só sobre a nossa moral, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa personalidade, não é essa parte, não é a parte visual, a parte palpável. Nós temos ilusão. Quer ver como que a gente tem ilusão? Quem que sai bonito numa fotografia? Quem se vê bonito numa fotografia? Os outros, no filme, na foto, todos estão bem. Nós estamos envelhecidos, velho, gordo, enrugado. Sempre a gente acha um defeito. Por que isso? Pela ilusão que nós temos sobre o nosso próprio físico. Então, se uma coisa palpável que a gente vê, a gente tem ilusão, imagine a respeito do que a gente não vê. E a gente tem uma ilusão tão grande que eu passei, quando eu começo a estudar assim, um tema para fazer uma palestra, parece que aquilo ressalta assim, começa a pipocar assim na minha frente os fatos. Então eu comecei a perceber que a pessoa começa a falar da outra, de um comportamento da outra que ela acabou de fazer, mas acabou. Aí eu começo a pensar assim, se os outros fazem isso, eu também faço. Consequentemente, fiquei com medo de abrir a boca. Porque eu sei que preciso verificar seriamente se eu não estou incorrendo na mesma situação que o outro está. E eu estou criticando. Então, essa falta de conhecimento, essa falta de observação em nós, é que faz com que nós cometamos um grande engano. Então, a gente vai ler o que eu escrevi na lousa. A primeira pergunta, 919, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Quer dizer, as nossas tendências. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a máxima, 919A. Toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Essa mensagem no Livro dos Espíritos foi escrita por Santo Agostinho, e ele nos passa o seu próprio exemplo, de que quando ele aqui se encontrava, ele todas as noites, ao se deitar, ele fazia uma revisão do seu dia, de tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha acontecido, se tinha algo que ele podia melhorar, se havia alguma oportunidade que ele tinha deixado escapar, que ele podia ter feito bem e não fez. E era com esse balanço que ele fez durante a sua jornada terrestre, que ele disse que conseguiu um grande progresso. E realmente, o problema nosso, hoje em dia, é a nossa pressa. A gente vive tão apressado durante o dia, que quando chega a noite, a gente tem pressa de dormir. A gente não consegue sentar e a gente deita para fazer a prece. E a hora que a gente deita, a gente dorme. Mas se a gente conseguir manter um pouquinho da nossa consciência e começar a dar nem que seja até lá para a hora do almoço, já está bom. O que a gente fez até na hora do almoço? Já é um começo. O que eu fiz hoje? O que eu senti hoje?
Por que eu senti tanta raiva naquele momento hoje? Por que eu perdi o equilíbrio naquele momento? E um dos mecanismos para que a gente possa também se melhorar é a gente anotar o dia e o motivo que fez com que nós perdêssemos o controle. Por que a gente pede para anotar? Porque às vezes isso está acontecendo tão a miúde na nossa vida e nós não estamos percebendo. E quando a gente anota, a gente vai vendo que às vezes quase que diariamente eu estou me descontrolando. E a gente não tinha percebido isso. E às vezes mais que uma vez por dia. E quando a gente começa a tomar consciência disso, a gente começa a se vigiar. E quando a gente já começa a partir para o equilíbrio. Então, são mecanismos, como o de Santo Agostinho nos passou, que nós vamos criando para poder nos aprimorar e nos conhecermos. Não tem outro caminho. O Evangelho segundo o Espiritismo fala dos inimigos. Ele fala assim, vamos dar graças aos nossos inimigos, porque eles têm coragem de nos dizer coisas que os nossos amigos não têm. Não é que nossos amigos não têm, não veem, eles têm. Mas pelo carinho, pela afeição que tem, às vezes até nos dão um toque. Mas a gente está tão envolvido na nossa ilusão que a gente não percebe. E aquela pessoa que a gente não tem muita simpatia por nós, ela não tem essa dosagem, não. Ela chega e fala tudo. E nós normalmente nos sentimos ofendidos, mas nós deveríamos agradecer. Porque se a gente, no mínimo, a gente tem que pensar e meditar se tudo aquilo que a pessoa falou, realmente nós não temos alguma coisa. Isso é uma grande oportunidade. Silenciar e meditar. É uma bênção para que a gente possa se conhecer. E, continuando aqui, ele fala o seguinte: como julgar a nós mesmos sem ter essa ilusão de um amor próprio que nós temos, que atenua todas as faltas e as torna desculpáveis? O que nós fazemos nos momentos em que nós somos chamados à consciência de alguma coisa? O que nós falamos imediatamente? São as justificativas. Se alguém falar, você é avarenta, a pessoa pula na hora. Eu não. Eu sou econômico, eu sou previdente, mas avarenta eu não sou. Você fala, você é orgulhoso. De jeito nenhum. Eu tenho dignidade, mas orgulho eu não tenho. Você é um indiferente, o mundo está correndo. Imagina, eu sou uma pessoa ocupada, tenho muita pressa. Não é isso, não. Justificativa nós temos para tudo. Para tudo. Acontece que isso é um vício, um hábito que nós vemos carregando em várias reencarnações. Porque pela nossa infância, pela educação que nós recebemos, porque antes a gente não recebia uma educação de se conhecer, era de se esconder. Quer dizer, quando a criança, eu não sei, hoje em dia ainda tem muito disso, mas na minha época, que já faz um bocado de tempo, era assim, isso é feio, o papai do céu não gosta, olha, a mamãe vai chorar porque você está fazendo isso, não sei. Era uma série de coisas que jogava a culpa. Então, quando a gente sentia, a gente não tinha o entendimento e ninguém nos esclarecia. A gente aprendeu a esconder. Então, a gente passou a fingir que era bonzinho. E, na realidade, a gente precisa enfrentar os sentimentos da gente. E tem certos sentimentos que nos chocam. A gente prefere enfiar embaixo do tapete e deixar para pensar outro dia. E a gente vai acumulando, somatizando, e por isso que nós vamos criando essa ilusão a respeito de nós mesmos, porque passamos a esconder de nós mesmos os nossos próprios sentimentos e emoções. Então, justificativa, todo mundo tem, mas se realmente a gente está aqui, falando em aproveitar o nosso tempo aqui reencarnados, se todos nós estamos aqui buscando aquilo que a doutrina espírita prega tanto, que se chama reforma íntima, mudança interior, pode pôr o rótulo que quiser, transformação, a nossa melhoria, o título fica a cargo de cada um. Mas se nós realmente quisermos aproveitar essa nossa reencarnação, o primeiro passo é estarmos realmente interessados em nos conhecer.
Quer dizer, se a gente achar que está bom do jeito que está, vamos ouvir a palestra, ficar quietinho, fazer uma oração e tudo bem, já está bom. Vamos só ouvir. Agora, se realmente a gente acha que tem algo para melhorar, para se conhecer melhor, então primeiro a gente precisa estar muito interessado nisso. O segundo, sinceridade ao extremo. Não há necessidade de dizermos para todo mundo, olha, eu estou assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é uma coisa interna, nossa, é nós que vamos fazer essa avaliação, é dentro de nós. E nós não vamos sair de uma situação para outra do dia para a noite. Nós vamos começar a tomar consciência. É diferente, é lento, mais constante. Como que se conhece o verdadeiro espírita? Pelo seu esforço e pela sua lenta, mais constante transformação. É o esforço que é importante. E o terceiro, apesar do incômodo, apesar da dor, apesar da frustração, temos que perseverar. É como fazermos uma dieta de emagrecimento. Todo mundo sabe o dia que a gente começa a dieta. Segunda-feira de manhã, todo mundo começa uma dieta. O dia de terminar a dieta, segunda-feira à tarde. Não é assim? A nossa persistência vai até a tarde, a hora que a fome aperta, e aí o que acontece? A gente mete os pés pela mão, enfia o pé na jaca, dá o nome que quiser, come tudo que tem direito e o que não tem também. Não é assim? É. E qual é o nosso grande problema? No outro dia a gente fala, não deu certo mesmo, depois eu começo a semana que vem. Errado. Mesmo que houve esse descontrole, esse desequilíbrio, no outro dia nós vamos levantar e perseverarmos de novo, até conseguirmos. O nosso autoconhecimento é da mesma forma. Nós temos vícios e hábitos que nós vamos carregando há várias reencarnações. Nós não vamos conseguir extirpá-lo de nós de um momento para o outro. O que eu preciso? Perseverarmos, tomarmos consciência que precisamos dessa modificação e começarmos a trabalhar com isso. E no momento em que houver as recaídas, não é para desistir, não, falar, eu não tenho jeito, essa reencarnação já está perdida mesmo, na próxima eu tento, não tem nada disso, não. Isso é desculpa, justificativa. Vamos começar de novo. Eu caí porque eu não estava devidamente preparado, mas eu vou perseverar. Isso vai se distanciando, essas recaídas, até o ponto de a gente vencermos aquela situação. Ninguém faz isso por nós. Ela é intransferível, é de cada um, é consciência de cada um. Ninguém pode fazer, por mais que os ame, ninguém pode fazer isso por nós. Responsabilidade única e exclusiva nossa. Quando a gente ficar indeciso numa situação, a que atitude tomar? É só a gente se colocar no lugar do outro. Mas espera aí, esse se colocar no lugar do outro tem que ser assim. Não é no lugar do meu filho, do meu vizinho querido, do meu amigo, não. É que nem fala um amigo meu, é no lugar da minha sogra. Ou seja, no lugar daquela pessoa em que nós não cruzamos muito santo, que tem uma certa antipatia. Vamos imaginar que aquela pessoa vai fazer para nós o que nós estamos pensando em fazer para alguém. Doeu? Incomodou? Vai doer na pessoa também. Porque as leis divinas não têm dois pesos e duas medidas. É uma só. O que dói em mim, dói no meu irmão. Ele pode não dar a dimensão que eu dou. Ele pode não fazer a propaganda que eu faço. Mas que dói, dói. É como a gente vê nos noticiários de televisão, as mães que perdem filhos. Lá na favela, estou acostumada, lá é assim mesmo, imagina, já estou acostumada. Aí quando uma lá da sociedade perde, nossa, não tem nada a ver, dor é dor. Dor é dor, todo mundo sente. Incômodo é incômodo, incomodou um, incomoda o outro também. Então nós precisamos tomar consciência disso. Se a gente estiver indeciso a respeito da nossa atitude com relação ao próximo,
Para a gente se conhecer, é bom a gente começar a se colocar no lugar e ver como que dói certas coisas, vindo de algumas pessoas. Não são os grandes conflitos que tornam as nossas relações mal sucedidas. E relações que eu falo são todas de trabalho, de família, de amizade, relações amorosas, todos os tipos de relação entre pai e filho, todo tipo de relação. Quando a gente começa a reclamar, olha, não dá certo, comigo não dá certo, sempre acontece isso. Eu começo uma amizade, daí uns tempos, o problema não está no outro. Quando a gente começa a falar que sempre acontece com a gente, o problema está em nós. O Emmanuel fala isso. Lição não aprendida, lição repetida. Então nós temos que passar por aquela situação uma vez, duas, até que aquilo nos incomode tanto que a gente comece a pensar naquilo. Mas como a gente pode escolher ou pelo amor ou pela dor, se a gente tiver um pouquinho de conhecimento e logo a gente percebe que a gente está extrapolando, que é a gente que está infringindo algumas leis, que a gente às vezes não está usando o devido respeito para com as pessoas, a gente muda essa situação rapidamente. Então, quanto mais cedo a gente tomar consciência, melhor. Então, se os nossos relacionamentos são mal sucedidos, vamos voltar para nós e olhar e ver o que está acontecendo. E mais, se formos suficientemente humildes, perguntarmos para a pessoa o porquê daquele afastamento. Aí, e ter a doçura de ouvir e prestar atenção. Não é para discutir, não. É um conjunto de insignificantes diferenças reunidas através de longo período que destrói até mesmo as grandes amizades, os grandes relacionamentos. São as cobranças, a arrogância, a indelicadeza, a indiferença, a insensibilidade. Não que nós somos assim o tempo todo e o dia todo. Não somos, ninguém é. Mas a gente tem aqueles velhos hábitos que a gente começa a irritar a pessoa. Às vezes a gente só cobra, a gente só exige. Todas as vezes que surge uma determinada situação, a gente tem um chavão, e para o outro que está convivendo conosco, ele já não aguenta mais aquilo. Vai somatizando aquilo, e não há relacionamento que aguente. Então, quando a gente vê a pessoa, quando ela é meio distante de nós, até a gente fala assim, lá vem aquela pessoa com aquele papo. Mas a gente está longe, vai embora, esquece e tudo bem. Mas quando a gente convive ali, ou no trabalho, ou na família, e aquela coisa, aquilo destrói. E nós não vamos... E olha, tem uma coisa ainda. Quando nós vamos envelhecendo, por que fala que velho é rabugento? Porque nós vamos endurecendo. Se a gente não fizer essa autoavaliação em nós, nós vamos endurecendo, vamos cristalizando aquelas ideias e vamos ficando chato. Porque passamos a vida inteira repetindo aquilo. E muitas vezes a gente vê as pessoas com mais idade reclamando, meus filhos não vêm aqui, meus netos não vêm aqui, ninguém me visita, nananana. Mas vê o comportamento. Às vezes o neto chega, vai abraçar o avô ou a avó. Mas você está assim, você está achando. Sempre a mesma postura. Não ouve. Não procura fazer um carinho, ouvir, mudar. Não, cobra. Teu filho é isso por causa disso? O filho não vai mais. Ninguém vai, ninguém gosta disso. Então, se a gente está aqui para aprender, nós estamos aqui também para ensinar. Então vamos modificar o nosso modo de ser, vamos ser mais gentil. Ele fala aqui, é um conjunto de insignificantes diferenças. Gente, um sorriso, um silêncio, esperar a pessoa falar, deixar ela terminar, mesmo que a gente ache que é uma terrível besteira, deixa o outro falar. Já percebeu que quando a gente está num diálogo, conversando, todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir? Nós vivemos interrompendo, cortando o outro. Às vezes a gente tem um assunto importante para falar, pelo amor de Deus, deixa eu falar, porque senão depois não esquece. Porque ninguém quer ouvir. Nós precisamos dar esse tempo para aprendermos também, trocarmos experiência, amadurecermos. Os outros, às vezes, quando a gente não permite que ele fale, às vezes nos passaria uma lição maravilhosa de vida, uma experiência que nós não conhecemos, e nós não deixamos o outro falar. Então, faz parte
dessa nossa postura de autoconhecimento, ver como que está a nossa tom de voz, como que está o modo com que eu falo, é só cobrando, é só criticando? Eu dou um abraço gostoso, eu dou um sorriso? E vai um aviso aqui, hein? Quem tomar isso a sério e vai começar a mudar, vai devagar. Porque senão o pessoal da família, do trabalho, chama o resgate e manda internar. Porque fala, mudou do dia para a noite, não é normal. E não é mesmo. É preciso sair de dentro. Não é uma coisa de fachada, como falou Jesus. Túmulos caiados por fora, cheios de podridão por dentro. Nós temos que harmonizar, que eu falei no começo, a harmonia. O que é a harmonia? É pensamento, sentimento e atitude. Tem que estar os três harmonizadinhos. Porque não adianta nada a gente fingir que está amando. E o amor a gente também aprende. Também aprendemos a amar. Uma situação que eu gosto muito de colocar, porque ela é até corriqueira. Às vezes a gente encontra uma pessoa que faz algum tempo que a gente não vê. Conhecido, mas faz algum tempo. A gente abraça, nossa, como você está bem, quanto tempo. E o pensamento da gente, como está velha, acabada, feia, nossa. O que nós estamos fazendo? Faltando com a maior caridade. O que a gente tem que reverter o nosso pensamento? Coitada, sabe Deus, quantas lutas, quantas situações ela não venceu, e ela está aqui ainda, me abraçando, quer dizer, colocar fraternidade, colocar amor. Porque senão, quando nós desencarnarmos, gente, se a gente não tivesse autoconhecimento, a gente vai passar uma vergonha tremenda no plano espiritual. Porque aqui a gente finge que tudo bem, mas lá no plano espiritual não tem jeito. O sentimento, a vibração da gente tem coloração, e os espíritos um pouquinho mais evoluídos percebem as nossas manchas, as nossas dificuldades. E se a gente não brecar esse hábito de controlar o pensamento, de colocar amor nesse pensamento, nós vamos nos envergonhar muito lá. Muito. Porque a gente vai continuar com esse hábito e vamos passar vergonha. Então vamos nos autoconhecer e nos autoanalisar e ver que nós também não somos mais, nós também tivemos as nossas dificuldades, é normal, é natural, a beleza das pessoas não está no físico, hoje virou uma doença, a pessoa tem que estar magrinha, tem que estar bonita, tem que estar... Não é isso. Às vezes a pessoa fisicamente não tem nada disso, mas interiormente é de uma beleza incrível, incrível. Então nós precisamos ir descobrindo esses tesouros que existem dentro das criaturas, que eles aparecem quando nós damos a chance do outro falar, do outro se mostrar como é. Além dos questionamentos que nós falamos aqui de Santo Agostinho, que ele fazia aquela revisão diária, nós vamos sugerir aqui alguns mecanismos que também nos ajudam muito a melhorar e nos conhecer um pouco melhor. Um deles é quando a gente tiver, quando for possível, alguns minutos de sossego, não importa a hora, não importa o local, vamos cerrar os nossos olhos e meditar um pouquinho na nossa vida, na nossa infância, nas nossas brincadeiras, como a gente ria com facilidade, quando a gente lembra das traquinagens que a gente fazia, como era divertido, com que espontaneidade, dos nossos colegas, dos nossos irmãos na infância. Alguém pode dizer assim, eu não tive isso, eu tive um pai e uma mãe brava, só me punha para trabalhar, porque a gente tem essa tendência, né, de lembrar os fatos negativos, mas os positivos. Mas mesmo que tenha isso, vamos agora, que a gente tem um pouquinho de conhecimento, analisar o que aconteceu mentalmente. Quem foi meu pai? Quem foi minha mãe? Por que eu tenho tanto ressentimento? Que cultura eles tinham? Que informações eles tiveram para poder passar para mim? Eles fizeram o que na época foi possível fazer, o melhor que eles sabiam fazer. Hoje a gente tem televisão, tem livro, tem informação para todo lado. Naquela época às vezes não tinha, eles não tinham acesso a isso.
foram educados dessa forma e vieram passando. Então, quando a gente vai asserenando, vai procurando compreender o outro, compreender, tirar essas mágoas, esses ressentimentos antigos que a gente traz. Ai, porque quando eu era criança, gente, hoje nós somos outra pessoa, nós ganhamos conhecimento, trazemos certas bagagens, algumas é difíceis de esquecer, mas vamos trabalhando isso, vamos lembrar da parte boa, vamos lembrar dos nossos dias de conquista, do que nós construímos na vida, do nosso amadurecimento, coisas boas. Esses minutos de meditação vai fazendo com que a gente vá fazendo as pazes com o nosso passado e resgatando aquela alegria de criança que Jesus falou, se não tornardes igual a um desses, não chegareis aos reinos dos céus. Quer dizer, se a gente não tiver essa espontaneidade, esse amor, essa fraternidade, a criança não está nem aí, ela não tem cor, não tem roupa, não tem nada, ela briga, daí a pouco ela está dando beijinho, está chamando o outro para brincar. É isso que nós temos que estimular em nós. É essa fraternidade espontânea, essa alegria. E através dessa meditação, nós vamos resgatando essa alegria aos poucos. Porque às vezes a gente carrega uma carranca tão feia, tão pesada, que nem levantamos o olho para falar um bom dia. Nem bom dia a gente não fala, a gente só fala um dia, assim, meio resmungado, arrastado por obrigação, sempre de cara feia. O que isso nos traz de bom? Se tem uma coisa que contagia, é o sorriso. Passa na rua e sorri para uma pessoa, automaticamente ela sorri para você, mesmo que ela não te conheça. Às vezes ela sai até pensando, deve ser, mas tudo bem. Fez a pessoa sorrir, já está bom. Tem preço um sorriso? Não tem. Então, é essa a nossa postura, é ir colocando esse conhecimento, as experiências que nós temos de vida, e nos conscientizando, e ver o que nós somos realmente, meditando sobre quem somos. O que nós podemos doar? Segundo fala a André Luiz, a alegria é uma das coisas que a gente pode dar sem ter. A gente pode não estar feliz, mas a gente pode passar a felicidade, pode passar a alegria para o outro. Então, todos nós temos condições de se autoavaliar e de começar a modificar lentamente as nossas posturas. Se temos o hábito de ficar com o rosto muito fechado, vamos distender o rosto. Não, nem foi escondido lá no banheiro, faz umas caretas assim para ir soltando e vamos melhorar. Outro mecanismo é nos auto-observar, é vendo o que nós estamos falando. Eu estou falando mais sobre mim, sobre os meus planos, sobre as minhas situações, ou sobre a vida dos outros? O que eu fiz com a luz? Eu virei ela e estou iluminando os outros? Aí eu sei quanto que o outro ganha, nossa, mas o salário dele, ele ganha tanto, o que ele gasta? Gasta nisso, naquilo, era para sobrar tanto. O meu não dá, mas o do outro eu sei fazer conta. Nossa, olha aquela pessoa, como que se veste, não sei o quê. A gente sabe tudo do outro, mas não volta para a gente. Não voltamos para nós. Nós temos horror de voltar para nós, porque a gente tem que se ver. Por que eu estou criticando? Por que eu estou incomodada com isso? O que eu estou fazendo para auxiliar, para melhorar essa situação? Por que eu vivo de mau humor? Por que as pessoas estão perto de mim sempre em silêncio? Por que ninguém me visita? Por que ninguém me convida? Por que as pessoas deixam de conversar comigo porque qualquer coisa que eu falo é motivo de discussão? Tudo isso é auto-observar-se, é voltar para a gente mesmo e ver o porquê que o outro está agindo daquela forma com relação a mim. E quando saem esses impulsos ruins da gente, a gente fala, aquela pessoa culpada de eu fazer isso. Não, é uma bênção. Ela estimulou em mim um sentimento que eu tinha aqui dentro e não tinha observado. Então eu não tenho que ficar jogando a culpa no outro. Eu tenho que ver por que aquilo mexeu comigo. O que eu tenho dentro de mim que fez aquilo ferver e sair. Se saiu, porque tinha alguma coisa. E eu tenho que mudar e transformar e equilibrar esse ponto em mim. Autoobservação é voltar o foco para nós mesmos. Tudo parte daqui, tudo volta para cá. Não tem. Você pode falar, os médicos podem ajudar, os profissionais, os psicólogos, os terapeutas podem nos dar uma mão, mas se não tiver a nossa força de vontade,
E a nossa sinceridade interna, de a gente realmente buscar isso, deixar de olhar para o outro e olharmos para nós, para o outro a gente olha as necessidades, o que nós podemos fazer para ajudar. Aí nós podemos olhar para o outro, devemos olhar para o outro, mas com relação à crítica, com relação ao julgamento, com relação a achar que nós somos melhores ou piores que o outro, isso não. Outra coisa, as nossas reações diárias, nos pequenos imprevistos do dia a dia. Como que eu reajo? Quando cai alguma coisa da minha mão, quando eu esqueço alguma coisa, quando alguém derruba e quebra uma coisa minha, quando fura um pneu do carro, quando o ônibus atrasa, quando o meu companheiro de trabalho não chega na hora. Como que está sendo a minha reação nesses pequenos fatos? Eu estou sereno, tranquilo, procurando harmonizar tudo? Ou eu estou explodindo? Porque às vezes nós passamos uma reencarnação inteirinha só reagindo. Acontece uma coisa, eu reajo, eu explodo, eu falo, faço um sermão, pronto, paro. Daí a pouco acontece outra coisa, mas eu não tenho um planejamento, eu não tenho um objetivo, eu não tenho uma ação, eu não sei o que eu estou planejando para a minha vida, o que eu estou esperando de mim, o que eu quero construir, nada disso. Eu só vou reagindo aos impulsos, quer dizer, nem sou um ser humano, pode ser assim dizer, eu só vou reagindo. Se meu filho vai mal na escola, eu grito com ele, eu culpo meu marido, eu culpo o professor, eu culpo o diretor da escola, eu culpo todo mundo. Mas não resolvo, não harmonizo, não vejo nada. Se a minha família não vai bem, é porque é minha nora, é porque é meu genro, é porque é isso, é porque é aquilo. Eu vou culpando e não vou. Quer dizer, eu vou reagindo, arrumando justificativa, mas não volto para mim para ver o que eu posso fazer. É um mecanismo para a gente se observar. Vamos ver como é que está, como que nós estamos no nosso dia a dia. Quais são as nossas reações diárias? Como que é quando uma pessoa, eu estou ocupada, uma pessoa chega e me interrompe? Quando eu atendo um telefone que eu estou super ocupada, como eu atendo esse telefone? Como eu atendo a porta? Quando uma pessoa não entende o que eu falo, como é que eu repito aquilo para a pessoa? Em que tom de voz? Então, tudo isso é para ver como é que está a nossa personalidade, o nosso modo de agir, as nossas atitudes, o nosso comportamento e tudo, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E se a gente não começar a buscar o equilíbrio disso, é o que a gente fala, o mundo dá de ponta cabeça. E nós também. E nós também. Então, se a gente não começar, segundo o livro dos Espíritos, como é que é o progresso da humanidade? Como é a lei do progresso? Começa com um único pensamento. Uma pessoa pensa, ela passa esse pensamento para os outros, aqueles que se afinam com essa ideia vão angariando, vão passando até que o número seja suficientemente grande e puxe os demais. Então começa com um único pensamento. E por que esse único pensamento não pode ser o nosso? Por que nós não podemos fazer progredir a nossa família, o nosso setor de trabalho? Não é o mundo, é ali, a nossa missão é ali onde a gente se movimenta. O Emmanuel fala o seguinte, para resolver os grandes problemas do mundo, a necessidade de espíritos missionários. Nós, por enquanto, não estamos nessa faixa. Se a gente conseguir amenizar ali onde a gente está, harmonizar a nossa família, já está ótimo, a nossa missão já está cumprida. E eu deixei para o final uma das partes mais difíceis ainda. Qual a nossa real intenção nas nossas atitudes? Isso é uma coisa que a gente não para pensar. É como eu falei daquilo da gente encontrar o amigo e falar uma coisa e sentir outra. Esse negócio da intenção é mais ou menos assim que funciona. Qual é a real intenção em tudo que eu faço na vida? Porque nós somos grandes manipuladores, todos nós. Você pode ver, um nenezinho já manipula os pais. Ele chora, ele já pega a maninha dele, já comanda a casa inteira. Aprende a manipular. A gente nasce manipulando e a gente vai vida fora. Então, se a gente não parar, com que intenção eu estou fazendo isso? Nas coisas mais comuns. Principalmente, você quer ver um fato, se a gente tem alguém perto da gente de boa vontade. Você tem uma pessoa, você chega em casa cansado, está chovendo, você está querendo ver a novela, está para acabar a novela, mas tem que buscar um filho, alguém, ou ir buscar alguma coisa. O que você faz?
Você fala assim, mas eu estou com uma dor de cabeça, mas eu estou tão cansada. E você sabe que a outra pessoa tem boa vontade? Ela fala assim, deixa que eu vou. Aí a gente se refastela no sofá, fala, deixa que ele vai. Será que o outro não tem o mesmo direito? Às vezes o outro está com a mesma situação, quando ele não falou nada, para não... E a gente ali, o que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo? Qual é a nossa intenção? Para que nós estamos fazendo isso? Nós não compartilhamos com o nosso irmão, com os nossos companheiros, manipulamos. Isso é um exemplozinho básico, que a gente faz isso muito no dia a dia. Então nós temos que voltar, por que eu estou fazendo isso? Gente, eu não falei que dor é dor para todo mundo, que cansaço é cansaço para todo mundo. O que é meu dever? Por que eu quero delegar isso para o outro? Pô, às vezes eu vejo lá, a pessoa fez o jantar, fez tudo, eu quero ir lá sentar e ver televisão. Ficou o dia inteiro em casa aí, está acostumada. Não está acostumada. Vai lá, ajuda a lavar a louça. Olha com intenção. O outro também tem os mesmos prazeres. Vamos ver o que realmente nós temos dentro de nós. Qual é a causa daquilo? Por que está provocando aquilo? E o que é isso tudo que nós falamos? Um egoísmo que a gente precisa começar a extirpar de nós. Esse autoconhecimento vai fazer que a gente se enxergue dessa forma. Qual a minha real intenção nessa situação? Por que eu estou agindo dessa forma? Eu gostaria que os outros agissem comigo? Autoconhecimento. Procurar a verdadeira intenção das atitudes que eu tomo. Ajuda, e ajuda muito, a gente se responsabilizar pelos nossos deveres. Quais realmente são e quais realmente eu preciso aprimorar. Sei que muitos podem dizer, mas será que esse esforço vale a pena? Será que um dia isso vai ter algum futuro para mim? Será que isso vai... É isso que a doutrina espírita tem como meta. Quando nós mudamos, nos conhecendo, quando a gente começa a se conhecer, o primeiro ponto positivo, a gente automaticamente passa a compreender melhor o próximo. Porque quando a gente começa a ver que a gente também tem deficiências e grandes, igual a do outro, a gente começa a entender melhor o outro, a compreender melhor o outro, a ser mais calmo com o outro. Quer dizer, já dá uma melhorada. E isso não é no futuro, é imediatamente quando a gente muda a postura. Automaticamente nós passamos a colher esses frutos. É só a gente passar a fazer e a observar. Não precisa nem ficar pensando que na próxima reencarnação. É nessa mesmo que a gente começa a colher os frutos. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui para ter conhecimento, para aprendermos, para ganharmos experiências, para retornarmos ao plano espiritual, levando essas experiências. Então, até no último instante de vida, tudo que viermos aprender não é inútil. Vai nos servir e muito no plano espiritual e na próxima reencarnação. É uma experiência que eu consegui. É um amadurecimento que eu, como espírito eterno, consegui. Eu transformei, eu mudei meus valores, eu mudei meus princípios. A gente tem no Evangelho de Jesus, no momento em que Jesus foi crucificado, quem foi crucificado junto com ele? 2 ladrões. Um deles, o que aconteceu? Se arrependeu, quer dizer, ele tomou consciência que havia necessidade de mudança, de transformação. Ele queria ser uma pessoa nova. E não foi isso que Jesus o acolheu? Quer dizer, ainda hoje estarás no reino do Pai comigo? O que é esse reino do Pai? É a mudança de visão que ele teve. Antes ele estava fazendo mal. Ele mudou. Agora a intenção dele era fazer o bem. Assim somos nós. Nós somos os eternos ladrões. Nós vivemos às vezes cometendo enganos, mas se a gente se conscientiza e muda, já mudamos tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo está lá. A gente pode mudar as situações nossas no dia a dia, de acordo do modo como a gente vê, pelo foco como a gente vê a vida. Eles falam que sim. Se a gente focar direito, se a gente focar com amor, se a gente não vê castigo, não vê sofrimento, não vê injustiça, vê
lições, ver aprendizado, isso está acontecendo comigo, eu preciso me aprimorar, eu preciso melhorar, eu preciso olhar para o outro. Quando a gente muda o foco, a gente tira a revolta, a gente tira aquele negócio de ser injustiçado e passa a ver justiça, passa a ver amor, passa a ver fraternidade de Deus em nós. Então nós vamos vendo aqui que autoconhecimento, olha lá, qual é o meio de chegarmos a isso? Isso tudo que nós falamos são mecanismos, são situações que a gente pode pensar, mas cada um tem a sua forma própria, tem o seu jeito, o seu modo de ser, o seu modo de agir. Então cada um de nós pode criar o seu próprio mecanismo. O importante é fazermos esse movimento para que aproveitemos o máximo possível o nosso tempo aqui, para que nos aprimoremos cada vez mais, para começarmos a viver aquele mundo que a gente sonha, que é um mundo de fraternidade, de solidariedade, e que começa com uma única pessoa, com um único desejo. O que eu preciso? Deixar de dar justificativas inúteis, ter interesse, ter sinceridade, ter perseverança. Isso é o que é importante. Não desistirmos de nós jamais. O meio de nós chegarmos ao autoconhecimento ou ao conhecimento de nós mesmos é olhando para dentro de nós. Como somos realmente. Não tanto com o corpo. Não tanto, o corpo não tem problema, é com a nossa alma, com o nosso espírito, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Quando abraçarmos a pessoa, abraçarmos a pessoa. Não importa o que ela pensou, o que ela vai ser, é abraçarmos, é fazer sair de dentro, exercitar. A gente aprende a fazer isso. Como que a gente aprendeu tabuada? Não foi decorando, não foi... Como que a gente vai na escola? Não é todo dia indo lá, repetindo aquelas lições, e no final do ano a gente faz a prova. É assim que a gente aprende na vida. Hoje eu tive um pensamento malicioso, bem mal intencionado, mas eu vou mudar, eu volto, persevero de novo. Aí aquela fulana, não, ela é um filho de Deus como eu, ela também está em busca do seu aprimoramento. A gente vai corrigindo lentamente, aos poucos, a nossa visão. E nós teremos em pouco tempo uma comunidade melhor, uma família melhor e um mundo melhor. E que Jesus nos abençoe a todos.